Bom dia, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu espero que hoje você esteja com saúde, que você seja também renovado na tua paz interior, que o Espírito Santo de Deus fale com você através desse estudo que estamos fazendo. Ele é dedicado principalmente aos irmãos da Igreja Brasil para Cristo aqui da Vila Guaíra. E como vocês podem ver, hoje nosso cenário está um pouquinho diferente, mas o que interessa mesmo é a palavra que nós vamos compartilhar. Hoje o estudo é sobre Hebreus capítulo 13, do versículo 1 até o 6 apenas. Vou particionar um pouco este capítulo, a fim de que todos possam dedicar um tempo de qualidade ouvindo a palavra de Deus, sendo renovados, abençoados no nome de Jesus. Tá bom? Que Deus fale com a gente. Amém? Hebreus, capítulo de número 13, e o versículo é o número 6. Então, vamos ao estudo aqui. Só um instantinho. Preparar aqui a melhor cena possível para a gente acompanhar junto a leitura. Claro que se você quiser acompanhar com a tua Bíblia, ainda melhor, né? Diz assim o texto: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos, honrado seja entre todos, digno entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Apenas esses 6 versículos hoje nós vamos meditar, e eu sei que vai ser de grande valia para mim e para você. Afinal, depois de textos tão profundos, né, que o pregador, que o apóstolo escreveu ali aos Hebreus, profundamente espirituais, celestiais, tratando o cristianismo, né, e a religião a qual nós pertencemos, com tanta profundidade, mostrando o quão ela é celestial, espiritual. Agora, no capítulo 13, ele passa a falar de coisas que são importantes para a vida aqui e agora. Parece até alguma coisa meio desconexa do todo, embora não o seja. E é algo comum para cada um dos apóstolos que escreveu as cartas às igrejas que estão no Novo Testamento. Então é algo muito comum para o Novo Testamento, assuntos referentes à vida aqui também. A maneira como nós devemos ter o nosso comportamento, a nossa conduta, quem nós somos diante de Deus e também diante da sociedade. E aqui nesse pequeno trecho que a gente vai meditar hoje, ele traz 5 qualidades essenciais para a vida cristã. É disso que a gente vai tratar nesta manhã aqui, juntamente com você, tá bom? 5 qualidades essenciais da vida cristã. Ele começa dando exortações que afetam a vida social, e a primeira está no versículo 1 ali: o amor fraternal, Filadélfia, né? Conforme está também em Romanos 12, verso 10, 1 Pedro 1, 22, que a gente vai ler aqui também. O que é o amor fraternal, né? Acima de tudo, o amor fraternal, meus queridos, tem a ver com aquela consideração mútua que nós devemos ter uns para com os outros, tanto para aqueles que congregam na mesma comunidade local de fé, né? Aquela igreja onde nós chamamos de igreja local, quanto aos demais irmãos e até além dos irmãos. Mas principalmente entre os irmãos, a consideração mútua que temos que ter uns pelos outros, a honra mútua uns pelos outros, a compaixão e a empatia, que deve ser algo mútuo
uns aos outros. O que vale aqui é uns aos outros, né? O amor fraternal fala de que me alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Fala da convivência, fala desse afeto que nós precisamos ter, que é algo peculiar aos cristãos. É algo que pertence, precisa pertencer aos cristãos, independente da nossa raça, da nossa cor, da nossa nacionalidade. Algo muito maravilhoso que nós temos o privilégio de experimentar aqui na igreja são irmãos que vêm de outros estados e, independente do sotaque, independente de alguns costumes e hábitos de cada localidade, a gente se abraça, a gente se ama de maneira real, né? Ou ainda quando temos o privilégio de ter pessoas que vêm de outro país. No nosso caso aqui já recebemos algumas vezes irmãos da Venezuela, do Chile, do Peru. Recebemos pessoas que vêm de toda a América Latina, mas em especial lembro dos irmãos da Venezuela que vinham, participavam com a gente, e mesmo não falando ainda bem o português, a gente se entendia pelo portunhol, e era gostoso quando o mover de Deus tomava conta. E aí, independente da língua que a gente fale de berço, o Espírito Santo fala conosco. Não apenas no momento do culto, mas em tudo. Precisamos sim chorar com os que choram, alegrarmos-nos com os que se alegram. Viver o amor fraternal é estender a mão àquele que precisa na hora que precisa, é também compartilhar, é viver a igreja como uma das colunas principais, né? Quais são as colunas principais da igreja? Oração, comunhão, partir do pão e a doutrina dos apóstolos. Então, quando nós estamos firmes nessas 4 bases, a igreja está firme, a igreja se fortalece. Então, ele lembra aqui que nós devemos permanecer no amor fraternal. De que maneira? Combatendo aquilo que destrói a comunhão, combatendo aquilo que destrói a amizade, aquilo que destrói o afeto de uns pelos outros. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala contra o favoritismo que existia na igreja dos Coríntios, né? Eu prefiro esse pregador, aquele pregador, eu prefiro esse do que aquele, né? Então o apóstolo Paulo batia forte contra o favoritismo. Embora eu e você sempre vamos ter, eu gosto de ouvir tal pregador, eu gosto mesmo de ouvir o pastor, eu gosto de ouvir tal pessoa ministrando a palavra. A gente vai ter alguma preferência, porém o que importa de fato é que a gente destrua o favoritismo. Não me interessa o que fulano fala. Não, se é alguém que está falando segundo a doutrina dos apóstolos, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que a Bíblia realmente ensina, precisamos dar ouvidos, né? Ou então, algo que destrói a comunhão é o espírito de competitividade, né? A competitividade para chegar lá, né? Alguns tolinhos imaginam o ministério como uma hierarquia, ou aliás, não como uma hierarquia, mas como uma carreira profissional. Hoje eu sou obreiro, amanhã eu tenho que ser diácono, eu tenho que ser evangelista, eu tenho que ser um pastor, eu tenho que virar um pastor, independente de ter chamado ou não. Já faz tempo que eu estou na igreja, eu tenho que crescer, né? Esse espírito de competitividade é nocivo contra a igreja. Fofocas, intrigas, são coisas que precisam ser banidas do nosso meio, vencidas. Precisamos nos arrepender desse tipo de pecados. E aqui, então, o autor fala, permaneça o amor fraternal. É nos arrependendo, é nos humilhando, é nos deixando transformar que a gente consegue viver o amor de fato. O amor fraterno, aquela coisa gostosa de estarmos juntos. Não pode existir entre nós um ciúme pela posição de um, pela posição, quer seja ela a posição eclesiástica, quer seja uma posição social. Não pode haver ciúme e cobiça no meio da igreja, né? O espírito de competição, favoritismo, são perigos reais para a extinção da prática do amor fraternal. Por quê? Porque o amor fraternal, ele precisa ir além apenas do sentimento. Ele precisa de prática. Estender a mão, socorrer, abraçar,
né, perdoar, tirar fora assim as heresias, mas amar aquele que porventura está vacilando na fé. Diferente do herege. O herege não, precisa ser corrigido na frente dos demais para que todos tenham temor, para que todos saibam a diferença entre o certo e o errado, né? Em tudo isso deve existir em nós um tratamento com pureza, né? Aquele tratamento com pouco amor ou com nenhum amor, a fim de apenas envergonhar e lançar fora ou separar alguma pessoa, não é bom para a comunhão e não persevera o amor fraternal. A Bíblia está dizendo aqui, permaneça o amor fraternal. Então, quando a gente estiver com os ânimos à flor da pele, tenhamos cuidado para não ferir uns aos outros, não maltratar uns aos outros, porque se isso acontecer, precisaremos sim nos arrepender e clamar pela misericórdia de Deus para que permaneça a paz e o amor no nosso meio, né? Não a paz e o amor pregado em Woodstock, não, a paz e o amor reais, né? Genuínos, sinceros, verdadeiros, conforme a Bíblia fala, tá bom? Esse é o primeiro ponto para conseguirmos ter essa qualidade essencial de um cristão. Um cristão de verdade precisa exercer o amor fraternal. Segundo que a gente encontra ali também no texto, vou colocar aqui para a gente compartilhar a tela, acho importante, é a hospitalidade. Segundo ponto de uma questão prática que não pode faltar na vida de um cristão, hospitalidade. Por que isso era tão importante naquele tempo como ainda é hoje, né? A hospitalidade é extremamente importante e é um tema extremamente comum, né, nos evangelhos. Vou colocar aqui os textos base que a gente encontra ali. Veja como está em Romanos 12. Romanos 12, verso 13. Já chegamos lá. Romanos 12, verso 13. Aqui. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Então é um tema muito comum no Novo Testamento. A gente vai encontrar também como qualidades essenciais para uma verdadeira viúva, qualidades essenciais e um mandamento para aqueles que querem e almejam o pastorado, que almejam, está lá em 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 3, Tito 1, versículo 8, a gente encontra base em todo o Novo Testamento para exercer hospitalidade. Por que isso era tão importante naquele tempo? E é importante ainda hoje. Naquele tempo, as pessoas viajavam muito e as hospedarias não eram de grande qualidade. Havia até um ditado entre os gregos que eles diziam assim: me indique a hospedaria que tenha menos pulgas, né? Me fala aí qual é a menos pior. Então, entre os irmãos, além dos perigos, também essas hospedarias eram conhecidas como lugares de muita imoralidade e prostituição. Então não era bom para o testemunho cristão que as pessoas ficassem se hospedando nesse tipo de lugares. Então contavam com a hospitalidade dos irmãos, para que os irmãos pudessem receber outros irmãos de uma cidade para outra e vice-versa, né? Independente se o favor lhe seria devolvido mais tarde, era uma prática comum dos cristãos e precisa ser, né? Durante muito tempo nós aqui em casa, eu, minha esposa, a gente sempre teve um receio, um medo de receber as pessoas, de não recebê-las adequadamente, mas isso passou à medida que a maturidade vem. Aí fica mais fácil de receber as pessoas, não tentando impressioná-las, mas dividindo aquilo que temos, compartilhando aquilo que temos, atendendo à necessidade momentânea de um e de outro. Então, a hospitalidade precisa ser uma marca na vida de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã, de um servo de Deus. Então, o conceito neotestamentário da hospitalidade,
ele tem uma aplicação muito mais ampla do que a que nós conhecemos hoje. Como eu já disse, lá existia também a questão do mau testemunho, os lugares não eram tão bons, sem falar que hoje em dia economizamos se estamos na casa uns dos outros, Porém lá no Oriente Médio tinha uma profundidade ainda maior, porque receber alguém na sua casa, oferecer-lhe uma refeição, fala de amizade, fala de comunhão. Quer conhecer realmente uma pessoa? Comece a caminhar com ela. Quando você estabelece amizade sincera, afeto sincero, a tua amizade vai além da sala de estar, além da sala de visitas. A tua comunhão vai além desse lugar. Você traz para a cozinha, você traz para ambientes mais íntimos. E ali surge a real amizade, que vai além apenas do bom dia, boa tarde, boa noite, como é que está o clima? Não, eu e você precisamos sim nos dar a hospitalidade. É claro, vivemos em dias em que infelizmente a violência cresceu demais, ela superabundou, então não é qualquer pessoa que nós vamos receber na nossa casa, mas aquele que nós conhecemos e sabemos que é um irmão de fato, genuinamente irmão, vamos abraçá-lo, vamos recebê-lo, vamos ampará-lo no tempo que for possível a cada um e também necessário. Então a gente vê essa ideia de hospitalidade também em Romanos 12, como lemos, aquelas que eram verdadeiras viúvas deveriam exercer esse ministério. E até ali no texto ele faz uma referência, porque sem saber, alguns receberam anjos. Então, ali ele está relembrando o fato que está descrito com Abraão e Sara. Gênesis capítulo 18, e capítulo 19. Fala da visita de 3 homens que claramente fica exposto ali que eram anjos, que era uma própria teofania, da parte de Deus visitando Abraão dando a ele promessas e bênçãos. E quão grande foi a recompensa de Abraão por receber esses servos de Deus, por receber esses ministros de Deus na sua casa. Então é nosso dever abrir as portas aos irmãos que precisam sim de um pouso, precisam estar por algum tempo sendo socorridos. Sejamos hospitaleiros, A terceira qualidade essencial que ele cita ali é a simpatia para aqueles que estão padecendo tribulações. Precisamos sim ser empáticos e sermos, por que não, simpáticos àqueles que estão padecendo tribulação. Nós precisamos estender a mão àqueles que estão padecendo por essa tribulação. Deixa eu colocar aqui para a gente compartilhar a mesma tela. Ok. Aí, legal. Um certo orador pagão chamado Aristides dizia o seguinte dos cristãos: se ouvirem que algum deles está na prisão ou passa tribulação por causa do nome de seu Cristo, todos lhe prestam ajuda em sua necessidade e, se podem resgatá-lo, o põem em liberdade. Então, naquele tempo, qual é o texto? O texto está dizendo assim, olha, tratem os presos como se vocês estivessem presos com eles. Naquele tempo está falando de prisioneiros por amor a Cristo, certo? Porém, isso vale também para nós hoje. Em primeiro lugar, vamos tratar uma situação semelhante. Se um dos nossos irmãos, como nós sabemos de tantos que são presos pelo mundo por causa da perseguição religiosa. Alguns dias atrás o nosso presidente falou acerca da cristofobia, que existe sim no mundo. Um horror aos cristãos, está comprovado por fatos. O quanto o mundo odeia os cristãos.
o quanto tem crescido por meio do progressismo, o ataque aos verdadeiros cristãos, o ataque às igrejas, o ataque primeiramente à instituição, mas principalmente o ataque ao cristianismo. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos e a Bíblia Sagrada combatem o pecado, e aquele que ama o pecado não consegue amar a Deus e aquilo que Deus ama, né? E por isso entra em combate contra o Cristo e contra os cristãos e contra o cristianismo e contra aquilo que nós pregamos e prezamos e honramos. Porém, a Bíblia está dizendo, olha, amem ou tratem os prisioneiros como se vocês estivessem presos com eles, né? É necessário, por exemplo, no sistema penal, é necessário sim penas mais duras no nosso país. Eu entendo que nós precisamos de penas mais duras, mais rígidas, com menos benefícios ainda, né? Eu entendo, eu sou adepto desta ideia, né? Que os presos no nosso país, eles têm penas extremamente brandas para crimes horríveis, enquanto outros que cometem crimes pequenos sofrem penas que são talvez exageradas. Enfim, este não é o foco. Presos não precisam ser maltratados. Eles não precisam ser maltratados. Eles devem ser tratados dignamente. Devem ser tratados com dignidade, certo? Não estou pregando aqui que eles sejam maltratados. Afinal, a Bíblia está dizendo que nós devemos tratá-los como se nós estivéssemos presos com eles. Agora, voltando ao contexto da palavra, né? Havia muitos presos por causa do amor a Cristo. Muitos que foram presos por pregar o Evangelho, por amar a Cristo e por se recusar a se dobrar a um sistema maligno. Então é destes também que o apóstolo está falando ali. Ele está dizendo, olha, lembrem deles, cuidem deles, atendam eles, como fizeram com o apóstolo Paulo, por exemplo, que esteve preso em Roma, aguardando o julgamento diante de César, mas lhe deram o que era necessário, alugaram uma casa para ele, lhe mantinham de certa maneira como lhes era possível, cuidando dos irmãos. Então ele está falando de cuidado e simpatia e empatia para com aqueles que estão padecendo tribulação. Então os encarcerados aqui são presumivelmente cristãos que foram perseguidos pela sua fé. Os encarcerados, irmãos, são pessoas que estão lá fora da nossa vista. E facilmente, meu pai já disse, eu repito isso, quem não é visto não é lembrado. É muito comum que aqueles a quem nós não vemos, a gente acaba esquecendo. Por mais que tenha vivido de alguma maneira próxima, a gente acaba esquecendo. A gente se perde de vista e acaba esquecendo de alguns, né? Quanto mais alguém que está há muito tempo preso, né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Por isso está ali a exortação, lembrai-vos dos que estão presos, como se vocês estivessem com eles. A quarta qualidade essencial na vida de um cristão é a pureza. Esta ele vai e fala de uma maneira extremamente clara, né? Agora ele, depois de falar de algumas exortações que afetam a vida social, ele fala agora exortações que afetam a vida particular. A pureza aqui, ele coloca digno de honra. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque os impuros ou os devassos e os adúlteros, Deus os julgará. Então ele deixa muito claro de quão grande valor o Novo Testamento coloca o casamento. Primeiro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, está claramente escrito: Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Então, quando Deus planejou o casamento, ele não era para ser polígamo,
né? E também não era para ser desfeito. Embora haja, ali em Deuteronômio, está escrito que quando o marido achar alguma coisa indecente na esposa, dê-lhe carta de divórcio. A lei ordenava assim, porém Jesus veio e deixou muito claro qual era o padrão que Deus planejou, qual é o padrão que Deus desejou. Então, nos tempos neotestamentários, até mesmo os judeus abordavam a questão do casamento com relaxamento. Como assim? Se eles seguiam os ensinos de um rabino chamado Hilel, eles seguiam de uma maneira frouxa a questão moral. Então, Hilel era alguém que pregava a frouxidão moral, né? E não havia esse zelo, essa honra ou esse destaque para o casamento. Não havia grande importância para aqueles que eram discípulos de Hilel. Ao contrário deste, tinha a escola do rabino chamado Shammai, né, que eram mais rigorosos. Então, eles chegavam a pregar, de alguma certa maneira, até o asceticismo. Então, havia muitos que naquele tempo, para não viver no pecado e para não sofrer dessa maneira, chegavam a se fazer eunucos, para não serem tentados. Porém, o que está estabelecido aqui é o princípio da palavra. Para mim e para você, para o verdadeiro cristão, a pureza é essencial. Pureza sexual, sim. A Bíblia diz aos Tessalonicenses que cada um de nós possua o seu próprio corpo em honra e santificação. Está claro que a vontade divina é que eu e você sejamos puros diante de Deus. Então, aquele que é casado não pode ter relacionamento com a sua esposa? Sim, não só pode, como deve, como está escrito em Coríntios, que o marido dê à esposa o que lhe é devido, assim como a esposa ao marido o que lhe é devido. E não se afastem durante muito tempo para não serem tentados por causa dessa incontinência. Se não por causa de algum tempo de oração e jejum planejado e concordado por ambos. Mas não fiquem muito tempo para que a incontinência não lhes traga tentação maior do que você possa suportar. Enfim, naquele tempo era necessário que o verdadeiro cristão, se naquele tempo era assim, imagina hoje. Nós vivemos numa sociedade que despreza o casamento. O sistema que o maligno vem implantando já há muito tempo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, vem fazendo com que a mentalidade das pessoas trate como cada vez menos valioso ou menos importante o casamento, a aliança matrimonial, que um casal que se une forma entre duas famílias, e aqueles que eram dois tornam-se um, né? Aqueles que eram dois agora tornam-se uma só carne. É necessário sim pureza. Então aqui ele está combatendo o adultério, a fornicação, está combatendo até mesmo o asceticismo. Ele está sendo contra o asceticismo. Ele está sendo contra essa questão, eu vou arrancar fora o meu membro para que eu não seja tentado. Ele está aqui demonstrando que é melhor nós vivermos com a pureza. Então é uma mudança de mentalidade, independente do mundo dizer, não casa não, só junta. Não precisa casar não, vai vivendo, se der certo, continua morando junto. E aí vai se envolvendo às vezes com 1, 2, 3, 5, 10 parceiros e a vida inteira. Por isso nós vemos algumas famílias totalmente destruídas, totalmente desestruturadas, por uma mulher que infelizmente teve 4 ou 5 maridos e tem um filho de cada um deles. E na verdade nenhum deles é o seu marido. A gente vê uma sociedade totalmente desestruturada. Isto não pode ser assim no meio do povo de Deus. Por isso, jovens que ainda não são casados, orem a Deus, clamem a Deus por uma esposa abençoada e cristã. Mulheres, orem, clamem a Deus por um marido abençoado e cristão.
Orem a Deus para que não sejam apenas cristãos nominais, mas cristãos de fato, na prática. Que amem ao Senhor. Para quê? Para que casando entendam o quanto Deus ama o casamento e o quanto Deus abençoa o casamento. O quanto Deus preza pelo casamento. Deus quer que você que é casado, continue casado. Deus é poderoso para transformar toda e qualquer situação difícil. Se está difícil a convivência, não é por causa disso que você vai se separar. Não é por causa disso que você vai abandonar. Clame a Deus. Deixe a sua mente ser transformada e renovada. Um novo entendimento dado pelo Espírito Santo, tanto o marido quanto a esposa. E estejam dispostos a vencer as dificuldades. Casamento dá trabalho, casamento tem dificuldade, tem momentos de tribulação, tem momentos que a vontade é viver muito longe, mas o casamento, segundo a vontade de Deus, supera esses desafios e no final valerá a pena. Como diz a palavra de Deus, eu vou parafrasear: o vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. Então, se hoje está meio amargo, se hoje acabou o verdadeiro vinho, clame a Deus, permaneça firme em Deus e ame o teu casamento. Para você que é casado e muitas vezes se sente tentado em trair o seu cônjuge, que em nome de Jesus essa maldição e essa seta maligna saia da tua mente, que os teus olhos sejam purificados, que o teu coração seja purificado, que a tua mente seja purificada. Seja livre dessa cadeia, não se dê ao adultério, porque uma coisa é certa: tanto os impuros, fornicários, devassos, aqueles que desprezam o casamento, ou que vivem na imoralidade, serão julgados. Os adúlteros serão julgados, com sofrimento já nesta vida, mas se não houver arrependimento, também para a vida eterna. Digno entre todos seja um matrimônio, em nome do Senhor Jesus. E a quinta qualidade expressa ali, nesse primeiro trecho, é o contentamento. Estarmos contentes em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:11. Eu aprendi a viver contente, quer na abundância, quer na escassez. Quer tendo muito, quer tendo pouco, em todas estas circunstâncias, né? Eu aprendi a viver contente e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Contudo, vocês fizeram bem em suprir as minhas necessidades. Então ele não despreza o dinheiro. O apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada e o próprio Senhor Jesus não desprezam o dinheiro, mas colocam o dinheiro no seu devido lugar, colocam os recursos financeiros no seu devido lugar. O que está se combatendo aqui é o mesmo que Jesus combateu, é o mesmo que Paulo combateu e escreveu para Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o endeusamento do dinheiro. Então quem aprende a viver contente, ele consegue, compreender que precisa estar contente com aquilo que tem, né? Precisa estar contente numa atitude mental, né, tranquila, não apenas aceitando: eu sou pobre, vou morrer pobre, eu não tenho dinheiro mesmo, não é esse tipo de atitude, como se não houvesse uma saída. Nós cremos sim que Deus abençoa aquele que trabalha. Eu creio e costumo ensinar que existem 3 tripés da vida financeira: trabalho, fidelidade. Qual que é a outra? Perdão, irmãos, eu vou lembrar ainda. Trabalho, fidelidade. Eu vou lembrar, são 3 pés que precisam caminhar juntos, precisam estar sustentando a nossa vida, né? Mas 2 deles eu já lembrei: é trabalho e dinheiro, né? Trabalho, dinheiro, e eu penso que trabalho e fidelidade, né? Trabalho e fidelidade são
essenciais. Prometo que no próximo vídeo eu falo a terceira perna que me fugiu agora, tá ok? Trabalho, fidelidade, honra a Deus, né? Fidelidade a Deus, devoção a Deus, Deus em primeiro lugar, né? O contentamento significa mais do que uma aceitação passiva do inevitável. Por exemplo, não tenho dinheiro mesmo, né? Envolve então um reconhecimento positivo de que o dinheiro é relativo. Quem vive com contentamento entende que é possível ser feliz mesmo estando com o bolso vazio. É possível ser feliz mesmo estando com o bolso vazio. É claro, né, que a prosperidade ela fala tanto do que é interno, também daquilo que é externo. Ela deixa isso muito claro. Então o contentamento precisa estar baseado no caráter de Deus. Por isso ele faz uma junção do versículo 5 com o versículo 6. Estejam contentes sabendo que Deus cuidará de você, nunca te desamparará, nunca te deixará nem te desamparará. Acredite nisso, viva isso, creia nisso, né? Como diz no Salmo 40, versículo 17, eu sou pobre e necessitado, mas eu tenho uma certeza, Deus cuida de mim. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu ajudador, é Ele que me guia, Ele que me sustenta. Irmãos, nós que somos filhos de Deus, precisamos crer que temos um Pai que é fiel, que não nos desamparará e não nos deixará. Por exemplo, eu sou testemunha viva de que existem momentos sim que o cristão fiel dizimista, né, passa por tribulações. Passa por escassez. Por exemplo, no exercício do ministério, já houve tempo, há alguns anos atrás, de necessitar que os irmãos trouxessem a cesta básica para a gente, porque não tínhamos salário, porque era necessário quitar as contas da igreja e não tinha dinheiro suficiente para quitar as contas da igreja, não tinha dinheiro suficiente para pagar, para manter o aluguel em dia, não tinha dinheiro suficiente para sustentar a casa pastoral, porque era pequena arrecadação, embora muitas vezes tivéssemos com pessoas que teoricamente seria suficiente. Então existe tempo de escassez na vida do cristão, sim. Por exemplo, posso citar aqui, fiquei 2 anos sem poder comprar uma única peça de roupa. Por quê? Porque era muito curto o rendimento. Nem por isso desanimamos, nem por isso paramos. Ficamos até por algum tempo até desanimados, sim. Eu seria hipócrita em dizer que não ficava triste com essa situação, mas sabendo que o meu Deus estava cuidando de mim. Jamais passamos fome, jamais passamos necessidade extrema, porque o Senhor cuidou de nós através de pessoas. O Senhor levantou pessoas para cuidar de nós. E quem foram essas pessoas? A igreja do Senhor Jesus. Então eu louvo a Deus pela sua igreja, eu louvo a Deus pelos fiéis, eu louvo a Deus pelo que Deus faz. Deus pode, mesmo sem pessoas e sem dinheiro, manter os nossos recursos. Deus é poderoso para isso. Então, é isto que eu estou aqui ministrando e compartilhando. E como disse Jesus disse o seguinte: não acumulem para vocês nessa terra, não acumulem riquezas nessa terra, onde a traça destrói, a ferrugem corrói, aonde o ladrão rouba, mas acumulem tesouros nos céus. Como que a gente acumula tesouro nos céus? Servindo uns aos outros, servindo a Deus, servindo uns aos outros. É dessa maneira que nós acumulamos tesouro nos céus. Jesus disse: olha, aquele que servir um copo de água fria a um destes pequeninos na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aquele que der apenas um copo de água fria, não deixará de receber o seu galardão. Jesus está falando de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de honrar uns aos outros. Quando nós vivemos o Evangelho de fato, estamos acumulando
nos céus. Quando investimos no reino de Deus, quando investimos na casa de Deus, quando investimos nos servos de Deus, estamos acumulando para a eternidade. É isso que nós fazemos. Então não duvide que você está acumulando para a eternidade. Não duvide que você está acumulando para o futuro. Creia, eu creio, irmão, que cada vez que nós temos um crédito, né, na nossa conta celestial, eu sei que no momento oportuno Deus há de suprir as nossas necessidades. Então, qual é o pecado? O pecado é amar o dinheiro. O pecado é colocar o dinheiro no lugar de Deus. Isto é pecado. Estejamos firmes que o nosso Deus cuida de nós e reine em nós, mesmo nos momentos de dificuldade e escassez. Que reine em nós o contentamento. Em nome de Jesus. Para quê? Para que Deus possa olhar do céu e dizer: esse é meu filho, ele está aprendendo, ele está crescendo, ele está sendo edificado. E eu oro em nome de Jesus, que se você está passando por um tempo de privação e necessidade, como eu já passei, que em nome de Jesus o Senhor te levante, que se abram as portas de emprego, de trabalho, que Deus te abençoe e em nome de Jesus a renda venha para você e para a tua família, e que a dignidade de você poder tomar nas suas mãos o fruto do teu trabalho, porque isso é prosperidade, é tomar nas mãos o fruto do teu trabalho, poder ser fiel a Deus, poder ofertar, poder investir em pessoas, mas também sustentar a tua casa. Que essa dignidade seja sobre você, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus, no nome de Jesus. E que Deus abençoe. Voltemos, eu espero que você volte a estar comigo no próximo estudo, que daremos sequência aqui de Hebreus capítulo 13. Um abraço, Deus abençoe a todos. Curte, compartilha com quem precisa ouvir esta mensagem, tá bom? Se inscreve no canal, eu espero por vocês. Deus abençoe.